Samaritana, junto ao poço de Jacó. Tantos amores em teu peito e tu tão só procuras água. Salve Maria Santíssima e que viva Cristo Rei. Amados irmãos e irmãs, que alegria! Estamos mais uma vez juntos para meditarmos a palavra do Senhor. E hoje, um dia tão especial, 8 de março de 2026, dia consagrado ao Senhor, domingo, e também Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Um dia duplamente rico do amor e da graça de Deus. Como dizia Santa Teresa de Calcutá, ser mulher é acreditar sempre, é seguir em frente quando todos param, acariciar e dar colo, dividir-se em muitas sem deixar de ser uma, a mais importante. A mulher acontece, encanta, muda, nasce, floresce, cuida, cria, sente, beija, escuta, vê, brinca e brinca com a vida e vive. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e hoje vamos meditar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, João, capítulo 4, versículo do 5 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus disse: "Dai-me de beber." O discípulo tinha ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Disse Jesus: "Disseste bem que não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?"
Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e colhe frutos para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O encontro que transforma. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos encontros mais profundos do evangelista João. Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, senta-se ao poço e pede: Dai-me de beber. João 4:7. Aqui encontramos algo realmente extraordinário. Havia naquele tempo 3 barreiras que impediam um bom relacionamento entre os judeus e samaritanos. Quais eram? Primeiro, judeus não falavam com samaritanos. Segundo, homens não conversavam publicamente com mulheres desconhecidas. E terceiro, rabinos evitavam diálogo com pessoas consideradas pecadoras. Jesus, por sua vez, rompe essas 3 barreiras. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica no número 2560, Jesus mostra que Deus procura o homem antes mesmo que o homem o procure. E aqui, Jesus está dando uma resposta para aquele tempo e hoje ainda é atualizado na nossa vida de missionários, na nossa vida de batizados. Antes que a mulher buscasse Deus, Deus já estava esperando. Irmãos, esta é a primeira verdade desta palavra. Deus sempre toma a iniciativa da nossa salvação. Deus escolheu. Deus buscou lá no início, nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, Adão e Eva. Foi lá no Éden e procurou onde eles estavam. Foi Deus, e aí você vai encontrando em muitas passagens bíblicas, durante todo o tempo da história da humanidade, Deus indo ao encontro do homem, preocupado com o homem, buscando resgatar o homem. Só Deus preenche o coração do homem. Depois de pedir água, Jesus revela água ainda mais profundo do coração do homem. Se tu conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. A mulher pensa na água material, mas Cristo fala de algo infinitamente maior, a água viva da graça divina. A água viva que só Jesus pode dar aponta para, primeiro, para o Espírito Santo. Segundo, para a graça santificante. E terceiro, para a vida nova recebida nos sacramentos. No Catecismo da Igreja Católica, encontramos no número 1652, a água viva que Jesus promete torna-se no homem uma fonte de água que jorra para a vida eterna. No entanto, muitas pessoas procuram no dinheiro, nos prazeres, no poder, no sucesso, nesta lista infinita. Porém,
O coração do homem só matará a sede, que é infinita, em Deus. Nada mais satisfaz o homem. Santo Agostinho nos dizia: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Somente Deus pode preencher o meu e o teu coração. A verdade de Cristo nos liberta. Jesus toca na ferida da mulher. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. João 4,18. Cristo revela a verdade da sua vida, assim como também revela todos os dias a verdade sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Mas repare no seguinte: ele não a humilha, ele não a condena, ele não a rejeita. É isto que a gente precisa também em nossa vida missionária, mas também em nossa vida diária, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, na nossa vida de comunidade, também seguir esse mesmo processo. Quando for preciso tocar na ferida, com amor, para trazer a cura, levar em conta também esses aspectos fundamentais: não humilhar, não condenar, não rejeitar. Porque a revelação do pecado, quando tocado pela graça, com amor, cura. Aqui está um grande ensinamento da igreja. A misericórdia de Deus nunca separa a misericórdia da verdade. O verdadeiro encontro com Cristo sempre envolve reconhecer o pecado, abrir o coração à graça e iniciar uma vida nova. Um outro aspecto fundamental que a gente aborda aqui no Evangelho está em João 4,23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Cristo anuncia que chegou um tempo de uma nova adoração. Já não se trata apenas de um lugar físico, mas de uma comunhão verdadeira com o Senhor. Para nós, cristãos católicos, esta adoração encontra sua plenitude aonde? Na Eucaristia. Na Eucaristia, na missa, Cristo se oferece ao Pai e nos alimenta com sua própria vida. Por isso, a Eucaristia é o centro de toda a vida cristã. Tudo que acontece na igreja é voltado para a Eucaristia. Tem como referência a Eucaristia, tem como centro a Eucaristia. O contato com o Senhor e com a sua palavra gera em nós uma missionariedade. Em João capítulo 4, versículo 28 e 29, a gente encontra que a mulher se tornou uma missionária. Ela deixou seu cântaro, foi à cidade e disse: Vinde ver o homem que disse tudo o que eu fiz. E pela sua palavra, muitos foram até Jesus e acreditaram e mudaram de vida. Como é fundamental o nosso contato com Cristo, que gera esta missão, quando a gente aceita a palavra e mudemos de vida. Assim como Paulo apóstolo e muitos outros. A mulher abandona o cântaro. Este detalhe ele é muito fundamental, é muito significativo. O cântaro representa a busca da água material. Agora ela encontrou algo muito maior. Ela se torna missionária. Aquela que era rejeitada pela sociedade, agora se torna alguém que anuncia. Olha a palavra que ela usa: encontrei o Messias. Este é o sinal de quem encontra verdadeiramente Cristo. Não consegue guardar Jesus só para si. Porque nós nos tornamos uma taça. E essa taça, quando cheia da graça e do amor de Deus, ela transborda. E chegamos nas pessoas. Amados irmãos e irmãs, finalizando esta meditação, Jesus nos apresenta o seguinte: hoje, no presente, ele continua sentado junto ao poço, esperando cada um de nós. Em João 4,14, diz o seguinte: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Esta água é a graça de Deus, a vida sacramental, o Espírito Santo. Peçamos hoje, com humildade, pela intercessão da sempre Virgem Maria e de São José, que o Senhor dar-nos desta água e que bebamos desta água viva, nossa vida se transformará e também nos tornaremos testemunhas do Cristo para o mundo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós. Samaritana, a tua sede é de amor. Samaritana, Samaritana, a mais sedenta das mulheres de Sicar. Samaritana, Samaritana, a tua sede, como a minha, é de amar.